Conhecer tudo sobre um país é uma tarefa praticamente impossível. E quando falamos da Rússia, que é o maior país do mundo, essa missão se torna ainda mais complicada. Geralmente, a maioria das pessoas, e é bem provável que você também conheça apenas as principais cidades, como Moscou e São Petersburgo, os monumentos mais famosos como o Kremlin e a Praça Vermelha, e os capítulos mais conhecidos da história, como a Revolução Vermelha e o período da Guerra Fria. Mas sinto muito se estou te desapontando, porque a Rússia é muito mais do que isso. Quer ver só? No extremo oriente do país, existe uma região que se chama Chukotka, que sozinha é maior do que a maioria dos países do mundo e que guarda segredos e tradições muito pouco conhecidas. Uma delas, chamada de Nevtungit, pode chocar muita gente, já que consiste no compartilhamento de mulheres entre os habitantes locais e até com visitantes. Quer entender melhor essa tradição e ainda conhecer muito sobre a história e descobrir paisagens surpreendentes dessa parte desconhecida da Rússia? Então, prepare-se para uma jornada fascinante por Chukotka. Chukotka é uma vasta península localizada no extremo nordeste da Rússia, fazendo fronteira com o Mar de Chukotka ao norte e o Mar de Bering ao leste. Se você olhar no mapa, verá que Chukotka está tão perto do Alasca que, em dias claros, é possível ver o território americano do outro lado do Estreito de Bering. Essa proximidade geográfica com os Estados Unidos é uma curiosidade à parte, já que a região faz parte de uma das áreas mais remotas e inexploradas do mundo. O clima de Chukotka é rigoroso, com invernos longos e extremamente frios, onde as temperaturas podem cair abaixo de -40 graus Celsius. No verão, o clima é mais ameno, mas ainda assim fresco, com temperaturas raramente ultrapassando os 10 graus Celsius. Essa região é marcada por tundras geladas, montanhas escarpadas e uma linha costeira acidentada, criando paisagens de tirar o fôlego que parecem ideais para um documentário sobre a vida selvagem. E por falar em vida selvagem, Chukotka é o lar de uma diversidade incrível de fauna, incluindo ursos polares, renas e várias espécies de aves migratórias. A vegetação é típica das regiões árticas, com líquenes, musgos e algumas espécies de arbustos adaptados ao frio extremo. Agora que você já tem uma noção de onde estamos, vamos dar um passo atrás no tempo e conhecer um pouco da fascinante história de Chukotka. Para entender Chukotka, precisamos voltar milhares de anos no tempo. A história da região é marcada pela presença de povos indígenas, principalmente os Chukchis, que habitam essas terras há mais de 3.000 anos. Eles são conhecidos por serem excelentes caçadores e pescadores, habilidades essenciais para a sobrevivência em um ambiente tão hostil. Os Chukchis desenvolveram uma cultura rica e única, adaptada às duras condições climáticas. Vivendo em tendas chamadas yarangas e se deslocando com trenós puxados por cães, eles criaram uma sociedade que dependia fortemente da caça de mamíferos marinhos, como baleias e focas, bem como da criação de renas. Essas atividades não só forneciam alimento, mas também materiais para vestuário, abrigo e ferramentas. No século XVII, os exploradores russos começaram a chegar à região em busca de novas terras e recursos. O contato inicial entre os russos e os Chukchis foi marcado por conflitos, mas eventualmente levou a trocas comerciais e influências culturais mútuas. A Rússia, interessada em expandir seu território e suas rotas comerciais, anexou Chukotka em meados do século XVIII, integrando a região ao Império Russo. Durante o período soviético, Chukotka passou por transformações significativas. O governo soviético implementou políticas de coletivização e industrialização, que impactaram profundamente a vida dos Chukchis. Muitos foram realocados para assentamentos permanentes e encorajados a adotar o estilo de vida soviético, o que resultou em uma perda considerável de suas tradições e modo de vida nômade. Após a queda da União Soviética, Chukotka passou por um período de transição e revitalização cultural.
Hoje a região é considerada um okrug autônomo da Rússia, o que significa que não está subordinada a nenhum oblast e que responde diretamente ao governo federal. Administrativamente, Chukotka é comandada por um governador que é escolhido diretamente pelo presidente da Rússia, sem levar em conta a vontade popular e nem a ligação do governante com a região. Um claro exemplo é que entre os anos 2000 e 2008, o governador de Chukotka foi o oligarca russo Roman Abramovich, conhecido por sua fortuna de bilhões de dólares e por ter sido o proprietário do time de futebol Chelsea da Inglaterra por muitos anos. Ele foi nomeado pelo próprio Vladimir Putin e, segundo consta, tentou renunciar ao cargo em 2 oportunidades e teve seu pedido negado pelo todo-poderoso presidente russo. Mas, informações como essas se tornam quase irrelevantes diante das riquezas que o lugar possui e da curiosa forma como os Chukchi enxergaram o casamento e as relações ao longo de sua história. Por mais que estivessem em uma região absolutamente afastada e vivessem sem contato com outros povos, os Chukchis possuem algumas características que são comuns em praticamente qualquer ser vivo: o instinto de preservação da própria vida ou da espécie. Por viverem em condições extremas, a sobrevivência era difícil e, para que pudessem continuar existindo, algumas regras foram sendo criadas. Há muito tempo, a tribo era regida pela lei do levirato. Essa norma, que ganhou esse nome por ser citada na Bíblia, obriga o irmão de um falecido a se casar com a viúva e assumir a família do morto. Dessa forma, as chances de sobrevivência da viúva, dos filhos e, consequentemente, de toda a comunidade aumentava. Porém, a lei tinha falhas e, quando o falecido não tinha irmãos, não havia ninguém que se encarregasse da viúva. Por isso, os Chukchis passaram a adotar uma prática que eles chamam de Nevtungit, que significa algo como companhia da esposa. Por essa tradição, os homens começaram a celebrar acordo de amizade entre ele e nesses acordos estava incluído o compartilhamento das esposas. Na prática, o acordo criava uma grande família, que foi sendo ampliada com o tempo, chegando a ter muitos casais, formando apenas uma família. Mas aposto que você está curioso para saber como isso funcionava na prática, e é isso que eu vou te contar agora. Ao contrário do que muita gente pode pensar, o Nevtungit não era um comportamento casual utilizado para favorecer relações rápidas. A constituição de um casamento grupal era um acordo que servia para fortalecer os laços de amizade, solidariedade e união social entre alguns indivíduos do grupo. Ao formar uma grande família, além de unirem esforços em prol da sobrevivência de todos, a perda de um dos membros não representaria uma séria ameaça para a continuidade da família. Provavelmente os antigos Chukchis não tivessem a menor ideia, mas ao estabelecerem casamentos coletivos e trocas de esposas, eles estavam também contribuindo para evitar o surgimento de enfermidades. Ao serem um grupo pequeno de pessoas, o relacionamento monogâmico poderiam reduzir as combinações genéticas e levar ao nascimento de membros com problemas genéticos. Ao criarem tantos relacionamentos, os Chukchis garantiram uma maior diversidade genética e, consequentemente, uma população mais saudável e menos suscetível a problemas de saúde. A questão genética ainda ganhava uma ajuda extra de uma outra tradição praticada pelos Chukchis, que não estava diretamente relacionada com o Nevtungit, mas que pode ser considerada, em último caso, uma consequência dessa prática. Dentro das tribos, era comum que os homens oferecessem suas mulheres aos visitantes, e dessas relações existia a possibilidade de nascerem crianças, o que também ajudava a aumentar a diversidade genética. Segundo pesquisadores que estudaram os costumes das tribos, o casamento coletivo também serviu para aumentar a população, já que no caso de casais onde um dos membros era impossibilitado de ter filhos, o outro tinha a oportunidade de gerar uma vida com outros parceiros. Os estudiosos destacam que existiam várias normas, e mesmo que o casamento fosse coletivo,
Isso não significa que todos morassem na mesma casa e que o intercâmbio acontecesse rotineiramente. Cada casal que compunham uma família tinha sua própria casa, e o mais comum era que quando uma mulher se ausentasse por conta de suas tarefas, alguma outra da família assumia seu lugar, voltando para seu esposo oficial após um período. Os filhos nascidos nessas famílias eram considerados filhos de todos, e fatores biológicos não interferiram nas relações de maternidade ou paternidade. Realmente se formavam grandes famílias, onde todos cuidavam de todos, priorizando o bem comum antes de qualquer sentimento. Algumas reportagens publicadas no começo do século passado mostram que a mulher tinha um papel decisivo dentro dessa estrutura e que, além de terem suas vontades respeitadas, aprovaram esse modo de vida. Durante muito tempo, esse tipo de casamento foi comum na sociedade Chukchi, e a maioria das famílias eram constituídas por vários casais e os filhos dessas uniões. Porém, com o contato cada vez mais frequente da tribo com o restante da civilização, se tornaram cada vez mais raro, e a partir da transformação da Rússia em União Soviética e todas as mudanças impostas pelo novo regime, a tradição praticamente se perdeu. Mas os Chukchis continuam habitando a região da Chukotka e com muita coisa para mostrar. Uma das características mais notáveis de Chukotka é o seu fuso horário. A região está a 9 horas à frente de Moscou, destacando ainda mais sua localização isolada. Este fuso horário diferente não só marca a distância física, mas também sublinha as diferenças culturais e ambientais que distinguem Chukotka do restante da Rússia. Deslocar-se dentro de Chukotka é um desafio significativo devido à sua vasta e inóspita geografia. Não há muitas estradas pavimentadas, e a maioria das viagens dentro da região é feita por meio de veículos todo-terreno, trenós puxados por cães ou motoneves durante o inverno. Durante os curtos verões, barcos e helicópteros são frequentemente usados para navegar pelas áreas inacessíveis. Os assentamentos estão espalhados e isolados, com algumas aldeias sendo acessíveis apenas por transporte aéreo ou marítimo. Chukotka tem uma população pequena, com cerca de 50 mil habitantes. A maior parte da população é composta por indígenas Chukchi e outros grupos étnicos nativos, como os Yupik e os Even. A cidade de Anadyr é a capital regional e a maior cidade, servindo como o principal centro administrativo e logístico. Apesar de sua remota localização, Anadyr possui algumas infraestruturas modernas, incluindo um aeroporto que facilita a conexão com outras partes da Rússia. A economia de Chukotka é predominantemente baseada na pesca, na caça de mamíferos marinhos e na criação de renas, atividades tradicionais que têm sustentado as comunidades indígenas por séculos. Recentemente, houve algum desenvolvimento na mineração, especialmente de ouro, trazendo novas oportunidades econômicas para a região. Anadyr, a capital de Chukotka, é uma cidade pequena, mas vibrante, que se destaca em meio à tundra gelada. Localizada na costa do Mar de Bering, Anadyr é o principal centro administrativo e logístico da região. Com uma população de cerca de 15 mil habitantes, a cidade é um verdadeiro oásis de infraestrutura em uma terra desolada. Ao sobrevoar Anadyr, a primeira coisa que chama a atenção são os edifícios coloridos que pontilham a paisagem branca. As cores vibrantes das casas e prédios não são apenas uma escolha estética, mas também uma maneira de combater a monotonia do inverno longo e escuro. As ruas de Anadyr são amplas e bem planejadas, facilitando a movimentação mesmo nas condições climáticas mais severas. O centro da cidade é marcado por construções modernas e algumas instalações culturais importantes. O Teatro de Anadyr e o Museu Regional são pontos de destaque, oferecendo um vislumbre da rica história e cultura da região. Para os moradores e visitantes, esses locais são um refúgio cultural e um lembrete das tradições que moldaram Chukotka. Anadyr também é conhecida por seu porto,
que é um dos principais pontos de entrada e saída de mercadorias para a região. Durante o verão, quando as águas estão livres de gelo, o porto se torna um centro de atividade, com navios trazendo suprimentos essenciais e exportando os produtos locais, como pescado e peles. A vida em Chukotka é uma mistura de tradições ancestrais e adaptações modernas, moldada pelas condições extremas e o isolamento geográfico. A alimentação, por exemplo, é fortemente baseada nos recursos naturais locais. Os Chukchis consomem muita carne de rena, peixe e mamíferos marinhos, como focas e baleias. Esses alimentos são essenciais não só por serem nutritivos, mas também por sua capacidade de fornecer calorias suficientes para suportar o frio intenso. Em termos de entretenimento e lazer, a vida em Chukotka é fortemente influenciada pela cultura indígena. Festivais tradicionais, danças e cerimônias xamânicas são eventos comunitários importantes. Durante o verão, quando o clima é mais ameno, as pessoas aproveitam para realizar atividades ao ar livre, como pesca e caça, que também servem como oportunidades de socialização. A vida social em Chukotka é marcada pela forte coesão comunitária. As pessoas dependem umas das outras para sobreviver e prosperar. As longas noites de inverno são frequentemente passadas em encontros familiares, onde histórias e conhecimentos são compartilhados, mantendo viva a rica herança cultural dos Chukchis. Do ponto de vista de paisagens e natureza, Chukotka também surpreende qualquer um. Um dos lugares mais impressionantes desse território é conhecido como Beco das Baleias, que fica na ilha Itigran. Nessa ilha, que nunca foi habitada, existe uma fileira de ossos de baleia que formam uma espécie de avenida, que ficou conhecida como Beco dos Ossos de Baleia. Algumas dessas colunas de ossos atingem alturas superiores a 5 metros e impressionam qualquer um. Também é impossível ficar indiferente aos penhascos de Chukotka. Esculpidos ao longo de milhões de anos, por ventos fortes, chuvas e muita neve, essas majestuosas estruturas marcam o horizonte perto da cidade de Pevek, que fica ao norte do okrug de Chukotka. Nessa região, os ventos atingem velocidades superiores a 200 km por hora e podem levantar até pessoas e carros. As rochas que ainda resistem a essa imponente força da natureza saem do chão como se fossem dedos e deixam moradores locais e visitantes impressionados, tanto pela forma quanto pelo tamanho. Além do que se vê por cima do solo, Chukotka guarda uma grande riqueza em camadas abaixo da terra. A região possui grandes reservas de petróleo, ouro e vários outros minerais que podem transformar a economia local, mas também colocar em risco toda a natureza e beleza do lugar caso a exploração não seja realizada de maneira responsável. Visitar Chukotka pode ser uma experiência impressionante, mas exige alguns cuidados e preparação extra. As viagens para essa região são controladas e não basta comprar uma passagem de avião. Os turistas precisam de autorização do governo russo e só podem viajar ao local quando contratam os serviços de agências locais. Mas quem tiver disposto a vencer toda essa burocracia, com certeza vai conhecer um dos locais mais impressionantes do planeta. Assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelo nosso belo mundo. Se você quiser continuar viajando com a gente, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.